nós vamos ler a partir do versículo 11. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz a palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Glória a Jesus. Na manhã deste domingo, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos ali a adorar e a glorificar a Deus nessa praça chamada Praça da República. E quando eu aqui cheguei, eu conversei com Deus e perguntei ao Senhor que mensagem pregar, o que dizer, o que falar. Claro que não existe mensagem mais bonita e mais bela a não ser falar que Jesus nos amou de tal maneira tão grande, de uma maneira tão forte, que foi ao Gólgota mais de 2000 anos atrás se sacrificar pela minha vida e pela tua vida, para que nós pudéssemos ainda ter uma chance de salvação. Mas nessa manhã o Senhor me inspirou uma vez mais e fez eu me lembrar do capítulo 15 e do versículo 11 do Evangelho de Lucas, que ora acabamos de ler. Do versículo 11 em diante, a Bíblia começa a nos revelar e nos mostrar um certo jovem que tinha um pai dono de uma grande fazenda. E neste dia, ele se sentiu assim meio, quem sabe, sem curtir, sem assim aproveitar sua mocidade, seu prazer, da sua juventude. E chegou com o pai e disse: olha pai, eu quero aproveitar esse prazer. Eu quero aproveitar a minha mocidade. Dai-me aí o que me pertence, porque eu vou para longe de ti. A Bíblia diz que o pai assim divide e dá o que lhe pertence. Quando ele pega aquilo, ele vai para uma terra longínqua, que ora acabamos de ler. A Bíblia diz que ele vai com todo esse dinheiro e lá começa a viver dissolutamente. Aí a Bíblia Sagrada nos dirá, no versículo de número 14: e havendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. No momento em quando ele estava no regaço do pai, no momento quando ele estava na presença do pai, e quando eu falo em pai, significa a presença de Jesus. No momento que ele estava lá, esse filho tinha tudo, do bom e do melhor, tinha felicidade e paz. Mas no momento que ele se distancia da presença de Deus e vai viver dissolutamente longe da presença do Senhor, a Bíblia diz que ele se vê em necessidade. A Bíblia diz que ele se vê agora padecendo de fome numa terra longínqua. O que eu quero dizer para a sua vida nessa manhã não é que você possa padecer de fome materialmente, quem sabe possa estar, mas não é isso. Eu quero falar de uma fome que vai além da nossa matéria, uma fome chamada fome espiritual, porque nesses últimos momentos nós vemos aqui o inimigo tem introduzido na nossa cidade de Belém, no Pará, no Brasil e no mundo, de várias maneiras e de várias formas, introduzindo coisas que venham afastar a pessoa de Deus. E essas coisas que estão sendo introduzidas dentro do planeta Terra têm afastado os jovens, o ser humano, de uma maneira tão grande de longe. É que a fome dele é tão tremenda que agora ele já anda anestesiado e não consegue mais sentir ela. Porque eu já vivi nesse mundo aqui há 4 anos atrás. Eu me lembro que eu vinha para esta Praça da República também, sentar nesse escoreto e, como eu dizia, curtir a minha juventude. Mas eu não entendia que existia uma fome dentro de mim, existia uma sede dentro de mim. Que fome era essa, Iago? Essa fome é quando estava lá para as 11 horas da noite, que eu ia embora dessa praça e eu chegava em casa, e quando eu entrava não sabia nem como chegava lá, só me via, já estava dentro do banheiro, tomava banho, e quando ia para o quarto, a depressão queria me segurar, a tristeza, toda aquela mágoa, toda aquela angústia me envolvendo. E eu me recordo aqui nesse interim, eu estava me envolvendo na área do ocultismo, e nesse interim, irmão, eu comecei a pensar que ninguém me amava, pois a minha mãe olhava para mim e via meu estado e muito se entristecia e fechava o seu coração para mim. Mas só que eu vi que a minha fome ia além de carne, ia além de pão. A minha fome ia além do sentimento da minha mãe. A fome que existia dentro do meu coração era a fome da presença de Jesus. Porque quando a gente se alimenta de Jesus, sai toda a tristeza, sai toda a
certa vez, dia 7 de novembro de 2008, estava eu, pai, debaixo de uma caixinha de som, de uma rádio publicitária lá do bairro da Cabanache. Quando eu estava lá, chegou um jovem e começou a falar de Jesus para mim, começou a pregar Jesus para mim. E você aí que não conhece Jesus, eu sei, falar de Jesus é um papo careta, é um papo chato, isso enjoa a gente. E eu falei para ele: não, rapaz, eu não quero saber disso, eu não quero escutar isso. E ele disse: olha, tu acredita que Deus fala? Tu acredita que Deus ele revela? Eu disse: que negócio é esse, crente? Tu já tá doido, tá escutando a voz de Deus, tá com problema, irmão. Eu comecei a zombar dele, e ele disse pra mim: olha, deixa eu falar contigo agora. E isso era por volta das 7 horas da manhã. E se um dia você for no bairro da Cabanache, você pode perguntar lá, que horas começa a tocar a rádio publicitária? Começa às 8 horas. Mas 7 horas da manhã, aquele jovem disse: Deus vai falar contigo. E quando ele falou Deus vai falar contigo, o som da rádio publicitária abriu do nada e começou a louvar aquele hino: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, filho, eu quero ser o teu Deus. E quando eu escutava aquilo, ele disse que ele via na minha presença um ser de branco, e este ser vinha de Deus, e ele queria tirar toda a carga que estava sobre a minha vida. Eu não entendi, eu sempre fui duro, e eu comecei a chorar quando ele disse aquilo. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas quando eu caí em mim, eu estava com o joelho dobrado no meio da rua chamada Bragança, lá no bairro da Cabanache, com o joelho dobrado e com a mão levantada, dizendo: eu vou entregar minha vida para esse Jesus, porque eu ando tão angustiado, droga não me traz felicidade, bebida não me traz felicidade, mas agora eu estou feliz. Aleluia! Assim foi na vida desse jovem, estava angustiado, triste, melancólico, abatido, e não entendi ainda que o único lugar que o ser humano tem paz, que o ser humano tem felicidade, é na presença de Deus. Verdade. Aí a Bíblia diz, versículo 15: e foi e se chegou a uma cidade daquela terra, o qual mandou um certo homem, cuidador de porcos, e disse: cuida destes porcos. Quando ele se sentiu necessitado, ele saiu peregrinando atrás de comida, atrás de ajuda. E certa hora ele encontrou um homem que cuidava de porcos. Entre na mensagem comigo aí, como você estivesse vendo um grande cinema agora. Imagina comigo, esse jovem andando, procurando emprego, procurando comida, e ninguém lhe dava. Mas agora ele encontra com um homem que cuida de porcos. Ele chega com esse homem e vai pedir ajuda. E o homem, dando uma de misericordioso, porque isso não é trabalho para ninguém, disse: olha, pode cuidar de porcos, cuida desses porcos. E quem entende de Bíblia sabe que na cultura judaica, cuidar de porcos, tocar no porco, já era algo muito imundo. Agora imagina dar banho no porco, alimentar o porco e estar ali com o porco. E a Bíblia diz que a fome dele era tão grande que ele vai sentir desejo de se alimentar com as bolotas que os porcos eles comem, mas a Bíblia diz que nem isso ele poderia se alimentar. Aí eu quero dizer algo aqui: quando a gente está no ápice da nossa juventude, lá no auge, começamos a conhecer agora este mundo. Eu me lembro na minha época dos 13 aos 15 anos, comecei a conhecer o mundo. É muito bom, todo mundo é teu amigo, todo mundo é teu colega, todo mundo te estende a mão: e aí, fera, como é que tá? Tá beleza? Tu tem dinheiro no bolso, eles te convidam pra festa, te convidam pra balada, eles vão te convidando, mas vai chegar um dia que tu vai estar necessitado. E nesse momento muitos amigos nos viram a costa, muitos amigos nos abandonam, porque o único que é amigo de verdade morreu há 2000 anos na cruz do Calvário, pensando em mim, pensando em ti. Esse é amigo. Aleluia. Que viu a necessidade do ser humano e se entregou por nossa vida. Glória. Agora Glória está a Deus. necessitado. O homem deixa ele cuidar de porcos. Aí a Bíblia faz questão de dizer, como eu já disse, que ele quis encher o seu estômago com a bolota que os porcos comiam. Aí a Bíblia diz, versículo 17: e tornando-se disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância, e eu aqui padeço de fome. Aqui vai começar um milagre na vida dele. Entenda, até agora ele só sofreu, até agora ele só passou fome, mas aqui vai começar um milagre na vida dele. E é isso que eu quero que você receba nessa tarde, essa manhã. O milagre na vida dele começou quando ele viu que não existia lugar melhor a estar a não ser na casa do Pai. Aleluia. Aí começou o milagre na vida dele, quando ele se tocou, quando ele viu isso: não, na casa do meu pai até os jornaleiros, até os empregados têm que comer, e eu aqui padecendo de fome. Agora eu quero te dar um exemplo, porque às vezes quando a gente fala que é bacana servir Jesus, é muito bom, como os jovens estavam louvando aqui, dizendo que servir a Deus traz alegria, todo crente é feliz, pularam, cantaram, gritaram,
cantaram e adoraram a Deus. Aí você pode olhar e dizer, não, eu não entendo isso. Por que este negócio? Por que eles servem a Deus desse jeito? Por que esses aí conseguem e eu não consigo? Eu vou te dar um exemplo. Se tivesse uma laranja agora aqui na minha mão, preste atenção. Se tivesse uma laranja na minha mão e eu te perguntasse se ela estava azeda ou se ela estava doce, sem você ao menos tocar na laranja, você saberia me responder para mim o sabor da laranja? Claro que não. Você só saberia o sabor dela depois que tivesse provado. O problema de muita gente é que sabe que tem que servir a Deus, que não tem outro caminho, mas ele nunca tentou provar servir ao Senhor. Porque quem um dia serve e serve de verdade mesmo, ele nunca mais quer abandonar. Ele chora, ele espera. Quando ele está naquela guerra, naquela aflição que só chove e sabe que passa, mas ele não falha, porque no coração dele existe um desejo que é servir a Deus e agradar ao Senhor. No coração dele existe um foco, que é chegar nas moradas celestiais. Então Jesus Cristo está voltando para a glória de Deus. Glória a Deus. Ele caiu em si. Eu tenho que voltar para casa do meu pai. Lá os jornaleiros, até eles têm o que comer. Aí a Bíblia diz, versículo de número 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correu. E lançou ao seu pescoço. E lhe beijou. Agora ele se levantou. E ele está caminhando. Nesse inteirinho que ele vai andando, quando ele chega bem pertinho da casa do pai, o pai viu. Aqui tem algo tremendo. O filho podia até estar longe, mas o pai ainda estava de olho no filho. Eu sei que deve ter alguém aqui que está afastado da casa do Senhor, porque se não fosse Deus não falava desse jeito nessa manhã. Tu está longe, mas eu tenho um segredo para te revelar. Deus ainda está te vendo. Tu estás afastado, mas Deus ainda está te vendo. Sabe como é que ele prova que ele está te vendo? Que numa manhã dessa, no meio de uma praça dessa, ele fez esses crentes vir para cá pregar, só para provar que ainda te ama e que para ele tu é muito valoroso. Aleluia. O filho está longe. O filho está longe, mas o pai está vendo. E ele vem andando. Aí é algo que eu vejo também tremendo. Do que o filho andou, o pai se levantou e correu. E abraçou e lhe beijou. O que é para o homem fazer, ele tem que fazer. O que é para o homem fazer, ele tem que praticar. E o que é que eu tenho que praticar? É o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 13. Se com tua boca confessares Jesus Cristo e no teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Só basta isso, o resto é com Deus. Quem sabe você está escutando os olhos para ele e diz, mas esse jovem ele não me entende. Ele não me entende porque eu sou viciado em alguma coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu não consigo abandonar aquilo ali também. Mas o resto é com Deus, rapaz. No momento que ele se levantou, o pai correu e deu um beijo. E sabe o que é beijo na Bíblia? Beijo na Bíblia não é outra coisa senão carinho, perdão. Foi isso que Jesus fez com Judas. Lá quando Judas foi negar Jesus, Jesus lhe deu um beijo. Sabe por quê? Porque Jesus já queria perdoar Judas, mas Judas não entendeu o perdão de Deus. Tem muita gente que Deus quer perdoar, que Deus quer purificar, que Deus quer limpar a vida, mas ele não entende o trabalhar de Deus na vida dele. Ele não compreende. Mas nessa manhã eu quero que tu seja que nem Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, negou. Mas lá no mar da Galileia, Jesus foi atrás de Pedro. E hoje ele vem nessa praça atrás de você. A Bíblia diz que quando Jesus chegou no mar da Galileia, disse, Pedro, tu me amas? Ele disse, eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Aí ele perguntou a terceira vez, Pedro, tu me ama? Aí Pedro se lembrou que ele negou Jesus 3 vezes. Mas ele sabia que para Deus não existe mais. Ele disse, olha, Senhor, tu sabes. Aí Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, tu és Pedro. E sobre essa pedra alicerçarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Basta só tu entregar a tua vida, que o resto é com Deus. Só recebeu o perdão, ele corre, ele recebe um beijo do pai. Aí tem mais algumas revelações da palavra nessa manhã. Glória a Jesus. Quando ele corre e recebe o beijo do pai, a Bíblia diz, versículo 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, e não sou mais digno de ser chamado o teu filho. É nesse momento que o inimigo tentou acertar a mente do filho pródigo, para ele pensar que para ele não tinha mais escape, ele não poderia mais ser filho, ele não poderia mais ser amado de Deus.
Mas não existe ninguém nem nada que pare o amor de Deus por ti. Você sabia disso? Não existe nada e ninguém que pare o amor do Senhor por ti. Deus te ama, tu está respirando. Deus te ama, tu está em pé, vestido, escutando o som desse aparelho. É porque Ele te ama, porque se não amasse, a Bíblia diz, é lá em João, a capítulo 10, versículo 10, e o inimigo veio somente para roubar, matar e destruir. Mas tem um porém, o amor de Deus é maior. A Bíblia diz na outra metade do versículo, e Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Glória a Deus. Aleluia. Ele tentou colocar isso na mente do filho pródigo. Aí a Bíblia diz, versículo 22. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestido, e põe um anel na sua mão e calça os seus pés. Eu vou encerrar a mensagem aqui. Ele olhou para o filho dele, abraçado, e disse: olha, os empregados, vem cá. Pega lá, veste, pega anel e pega sapato e coloca nele aí. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei me perguntando, porque nada que está na Bíblia é em vão. Tudo que está na Bíblia é revelação que Deus entrega. Aí eu comecei a pensar. O pai poderia ter dado muitas coisas, quem sabe logo dinheiro. Mas o pai primeiro lhe deu veste. Sabe o que é veste na Bíblia? Veste na Bíblia significa o poder do Espírito Santo. Me prova isso, eu te provo. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não tinha força para se limpar do seu pecado e abandonar os desejos da sua mocidade, mas Deus tinha poder para entregar para ele. Jesus tem um poder especial para colocar na tua vida que tu não entende, tu não compreende. Porque a Bíblia diz: aquele que é carnal não compreende as coisas do Espírito. Mas se tu crê nessa noite e morrer para a matéria, Jesus ressuscita a tua vida espiritual para a glória de Deus. Aí outra coisa, o pai manda pegar uma aliança. Aliás, tu já sabe, se eu quiser ficar noivo de uma moça e casar com ela, eu coloco uma aliança no seu dedo, não é verdade? Aliança significa pacto, aliança significa comunhão. Deus quer ter comunhão com a tua vida, não uma comunhão com a paz, Ele quer ter comunhão de acordo. Porque Jesus disse para os discípulos: não vos chamarão mais servo, mas chamarão de meus amigos. Jesus quer ser teu amigo. Você quer ser amigo de Deus, porque o amigo de Deus conhece Ele especialmente. Aqui um exemplo aí. Você com certeza deve ter algum amigo que você sabe que ele gosta, você sabe que ele gosta de vestir, gosta de comer, gosta de fazer. Assim é Jesus. Você tem que aprender a conhecer Jesus como um amigo, que Ele se revelará para a tua vida de uma maneira tão forte e tremenda que você nunca mais vai querer abandonar essa amizade. Terceira coisa, o pai lhe deu sapatos. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 11: revestimos, pois, de toda a armadura de Deus, para que esteja firme e constante contra a astucia do diabo. E ele vai dizer nas armaduras logo abaixo: e uma delas é o sapato da preparação do Evangelho da Paz. Jesus queria fazer do filho pródigo um missionário, alguém que levasse a palavra de Deus. Há 4 anos atrás eu calcei esses sapatos e estou com ele calçado. Você quer calçar ele nessa noite? Nessa manhã, melhor dizendo? Por que, pregador, eu preciso calçar? Sabe por quê? Porque você precisa propagar esse evangelho. Mas o que é que eu vou ganhar? Você vai ganhar a libertação do poder do nome de Jesus. Porque eu não posso encerrar essa mensagem sem antes dizer que Jesus Cristo está voltando. Jesus está a qualquer momento aparecendo aos altos céus para arrebatar todo aquele que for fiel e largar a sua própria vontade e viver a vontade de Deus. Para quem não sabe, se cumpriu o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Se cumpriu esses dias agora. O Papa Bento XVI largou o papado. Está escrito isso no capítulo 17 do livro de Apocalipse. E sabe o que eu me perturbo? Sabe o que me aborrece? Uma profecia que nem se cumpriu, uma mentira, que era que o mundo ia acabar em 2012, todo mundo divulgou, saiu até filme sobre isso, mas uma profecia dessa que se cumpre ninguém fala. Mas eu estou aqui para proclamar e dizer que a palavra de Deus está se cumprindo para a glória de Deus. Você pode pegar qualquer Bíblia, abra sua Bíblia, em Apocalipse 17 está lá escrito que ele renunciaria o papado, e isso seria um sinal muito próximo da vinda de Jesus. Aleluia. Jesus está voltando. Isso é fato. Jesus está regressando para buscar todos que forem fiéis.
E você sabe o que tem no céu? A Bíblia diz que tem coisas lá que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu e que nunca subiu o coração do homem. Está aqui o teatro da paz, oh coisa bela, mas no céu tem coisa mais bonita. Está aqui a praça da República, oh coisa bonita, mas no céu tem coisa mais bela. O que é que tem de belo no céu, pregador? Eu vou te dizer só uma, só para te mostrar, para você sentir o peso da glória e da vitória. O que tem de mais belo no céu é olhar para o rosto de Jesus e ver como ele é, face a face. Eu quero perguntar se tem alguém que queira ver esse rosto nessa manhã. Tem alguém que queira aceitar Jesus, se reconciliar? Eu queria que a banda louvasse um hino no inteirinho que as pessoas vão pensando. Jesus está aqui, Ele te ama, quer libertar a tua vida. Louve um hino aí. Um hino de chamada. Um hino que venha trazer as pessoas a Deus. Porque Jesus está nesse lugar e você que é crente, se possível, levante sua mão. Porque nesse momento você não está vendo, mas no mundo espiritual está acontecendo uma guerra. No mundo espiritual está acontecendo uma peleja. O inimigo tentando pelejar contra as mentes, mas maior é o Senhor que está conosco. Glória a Jesus. Podem louvar. Essa música é do Espírito Santo, ora por mim, vem orar por mim, cuida de mim. O Senhor, Ele está aqui, Ele quer cuidar de você. Você que não conhece a palavra do Senhor, Ele tem interesse na tua vida. Espírito Santo, ora por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, ouve as palavras, ouve as palavras. Com a igreja que está aqui, amém? Glória a Jesus. E liberar
a bênção de Deus sobre essa praça e a libertação do Espírito de Deus em cada vida. Porque eu acredito nisso, na liberação de unção. Porque Moisés estava se sentindo muito cansado com o trabalho. E a Bíblia diz que Deus liberou a unção que estava em Moisés para 24 anciões. E eles ajudaram Moisés naquela obra. Então levante sua mão, você que é cristão, nessa manhã. Fazer uma oração muito breve. Eu vou os jovens fazer um fundo. Vamos fazer uma oração e proclamar nessa manhã libertação nesse lugar. A quebra das maldições para a glória de Deus. Todo laço inflamado do maligno cairá por terra nessa manhã, se nós usarmos a nossa fé, amém? Então multiplique a sua fé junto comigo, com a minha, e vamos orar a Deus e pedir para Deus salvar e libertar. Senhor Jesus, Espírito de Deus, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, nessa praça chamada Praça Caribe. Eu te peço que nessa manhã, Senhor, o Senhor venha liberar uma unção de libertação nesse lugar, Senhor. Que o Senhor transforme as vidas. Eu sei, meu Pai, que existem jovens, pessoas que têm por costume todo domingo vir aqui para essa praça, Senhor. E eu te peço que agora, onde tem uma pessoa aqui, meu Pai, vá neste lugar, escutando sobre esse aparelho ou não, mas eu te peço que o teu Espírito venha velar por cada vida agora. Que o teu Espírito comece a ser entronizado em cada vida pelo poder que é o nome de Jesus, Senhor, liberta, transforma, assim como o Senhor tinha transformado minha vida e a vida de cada um que aqui está. Meu Pai amado, liberta, transforma, resgata, tira essas vidas, Senhor, ó meu Pai, do vício das drogas, ó meu Pai amado, de qualquer obra do inimigo, liberta, ó nessa manhã, e age, meu Deus, mediante o poder do teu Espírito. Eu te peço que o Senhor dê crescimento para esse trabalho, ó meu Deus amado, que ele venha crescer, ó para a honra e a glória do teu nome, ó pois eu sei, meu Deus, aqui dessa árvore ainda amo, meu Pai amado, vamos colher, meu Senhor, muitos frutos para a honra e a glória do teu nome. Então por isso, nessa manhã eu te peço, libera, Senhor, uma unção, a tua graça, e que domingo que vem, se aqui tu tiver, Senhor, eu creio que vai ter, meu Pai amado, que essa vida que escutou essa palavra hoje, passe a semana toda pensando nela, e domingo esteja aqui te aceitando, a meu Pai, se reconciliando para a honra e a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Faz uma salva de palmas.